capítulos 16 a 20 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 16. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe paria, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que Jeová me tem cerrado, que não paro. Entra, pois, a minha serva, porventura serei dela edificada. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, a cabo de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezível em seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo é sobre ti. Minha serva eu pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada em seus olhos. Jeová julgue entre mim e entre ti. E disse Abrão a Sarai: Eis, tua serva está em tua mão. Faze com ela o que bom for em teus olhos. E Sarai a afligiu, e ela fugiu de sua face. E o anjo de Jeová a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo de Jeová: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo de Jeová: Multiplicando, multiplicarei a tua semente, de maneira que pela multidão não será contada. Disse-lhe também o anjo de Jeová: Eis que estás prenhe, e parirás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto Jeová ouviu tua aflição. E ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. E ela chamou o nome de Jeová, que com ela falava. Tu o Deus de vista, porque disse: Eu também aqui tenho vista para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço o poço de Laxai-Rói, eis que está entre Cádiz e entre Bered. E pariu Agar a Abrão um filho, e chamou Abrão o nome de seu filho, que Agar parira, Ismael. E era Abrão de idade de 86 anos, quando Agar a Abrão pariu a Ismael. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, Jeová apareceu a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de meu rosto e sê sincero. E porei meu concerto entre mim e entre ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis meu concerto contigo, e tu serás por pai da multidão de gentes. E não se chamará mais teu nome Abrão, senão Abraão será teu nome, porque te tenho posto por pai da multidão de gentes. E te farei frutificar grandissimamente, e te porei em gentes, e reis sairão de ti. E estabelecerei meu concerto entre mim e entre ti, e entre tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei por Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, meu concerto guardarás, tu e tua semente depois de ti, em suas gerações. Este é meu concerto, que guardareis entre mim e entre vós outros, e entre tua semente depois de ti, que todo macho vos será circuncidado. E circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e entre vós outros. De 8 dias, pois, o filho vos será circuncidado, todo macho em vossas gerações, o nascido em casa e o comprado por dinheiro de todo estrangeiro que não for de tua semente. Circuncidando, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará meu concerto em vossa carne, por concerto eterno. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio circuncidada não houver,
aquela alma desarraigada será de seus povos, meu concerto quebrantou. Disse Deus mais a Abraão: não chamarás mais o nome de Sarai tua mulher, Sarai, senão Sara será seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e a ti dela te hei de dar um filho, e de tal modo a abençoarei, que será por gentes, reis dos povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre seu rosto, e riu-se, e disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E parirá Sara de idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: em verdade, Sara tua mulher te parirá um filho, e chamarás seu nome Isaque, e com ele estabelecerei meu concerto, por concerto eterno para a sua semente depois dele. E tocante a Ismael te tenho ouvido. Eis aqui já o tenho abençoado, e fá-lo-ei frutificar e multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e por grande gente o porei. Porém meu concerto estabelecerei com Isaque, ao qual Sara te parirá neste mesmo tempo, ao ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão de idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. E Ismael seu filho era de idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael seu filho. E todos os varões de sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. Depois lhe apareceu Jeová nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, encalmando já o dia. E levantou seus olhos, e olhou, e eis 3 varões estavam em pé enfronte dele. E vendo-os, correu-lhes ao encontro, desde a porta da tenda, e inclinou-se à terra. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso passastes até vosso servo. E disseram: faze como tens dito. E apressurou-se Abraão para a tenda a Sara, e disse: apressura-te, amassa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que apressurou-se a prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e o pôs diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo daquela árvore. E comeram. E disseram-lhe: aonde está Sara, tua mulher? E ele disse: eis aqui, na tenda. E disse: tornarei a ti perto deste tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvia-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e entrados em dias. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim que riu-se Sara entre si, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido e meu senhor ser já velho? E disse Jeová a Abraão: por que riu-se Sara, dizendo: pariria eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil a Jeová? Ao tempo determinado tornarei a ti, perto deste tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não, senão te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse Jeová: encobrirei eu a Abraão o que faço, porque Abraão certamente haverá de ser em grande e poderosa gente, e nele serão benditas todas as gentes da terra. Porque eu o conheci, para que mandasse a seus filhos e a sua casa depois de si,
que guardassem o caminho de Jeová, para fazer justiça e juízo, para que Jeová faça vir sobre Abraão o que tem falado sobre ele. Disse mais Jeová: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra foi multiplicado, e porquanto o seu pecado foi agravado muito, descerei agora, e verei se, segundo o seu clamor, que é vindo até mim, hajam consumado, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Jeová. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também ao justo com o ímpio? Se porventura estão 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não perdoarás ao lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dela? Fora de ti que faças tal coisa, que mates ao justo com o ímpio, que o justo seja, como o ímpio, fora de ti. Não faria o juiz de toda a terra juízo? Então disse Jeová: se eu em Sodoma, dentro da cidade, achar 50 justos, perdoarei a todo o lugar, por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E prosseguiu ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem-se ali 40, e disse: não o farei, por amor de 40. Disse mais: ora, não se enoje o Senhor, se eu ainda falar, se porventura acharem-se ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem-se ali 20. E disse: não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: ora, não se anoje o Senhor, que ainda só esta vez falo. Se porventura acharem-se ali 10. E disse: não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se Jeová, como acabou de falar a Abraão. E Abraão se tornou a seu lugar. Capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Lote assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Lote levantou-se-lhes ao encontro, e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: ora sus, senhores meus, entrai agora em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés. E de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E perfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes um convite, cozendo bolos sem levadura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram os varões daquela cidade a casa, os varões de Sodoma, desde o mais moço até o mais velho, todo o povo, desde o extremo cabo. E chamaram a Lote, e disseram-lhe: onde estão os varões que vieram a ti nesta noite? Tira-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Lote a eles à porta, e fechou a porta após si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Vedes aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vo-las tirarei, e fazei delas como bom for em vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra de meu telhado. Porém eles disseram: chega-te mais para cá. Mas disseram: como peregrino este veio aqui habitar, e seria juiz em tudo? Agora te faremos mais mal que a eles. E apertaram ao varão, a Lote, e chegaram-se para arrombar a porta. Porém aqueles varões estenderam sua mão, e fizeram entrar a Lote consigo em casa, e fecharam a porta. E feriram aos varões que estavam à porta da casa, com cegueira, desde o menor até o maior, de maneira que cansaram-se por achar a porta. Então disseram aqueles varões a Lote: a quem tens ainda mais aqui? Genro ou teus filhos, ou tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque ímos a destruir este lugar, porquanto seu clamor foi feito grande diante da face de Jeová, e Jeová nos enviou a destruí-lo. Então saiu Lote,
E falou a seus genros, os que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque Jeová há de destruir a cidade. Porém foi tido por zombador nos olhos de seus genros. E subindo a alva, os anjos apertaram a Lote, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que à mão estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Porém ele se detinha. E aqueles varões lhe pegaram da mão, e da mão de sua mulher, e da mão de suas 2 filhas, pela misericórdia de Jeová sobre ele, e tiraram-o, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa-te na montanha, para que não pereças. E Lote disse-lhes: Ora não, Senhor. Eis que agora teu servo tem achado graça em teus olhos. E engrandeceste tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Porém eu não poderei escapar na montanha, para que porventura não se me pegue este mal e morra. Eis que agora esta cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, aceitado tenho o teu rosto até neste negócio, para não transtornar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te alá, porque nada poderei fazer até que não chegues ali. Por isso se chamou o nome desta cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra quando Lote entrou em Zoar. Então fez Jeová chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo de Jeová desde o céu. E transtornou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e a novidade da terra. E olhou sua mulher para trás dele, e converteu-se em estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada para aquele lugar, onde estivera diante da face de Jeová. E atentou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra daquela campina. E atentou, e eis que um fumo subia da terra, como o fumo de um forno. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades desta campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou a Lote do meio da destruição, transtornando aquelas cidades em que Lote habitara. E subiu Lote de Zoar, e habitou na montanha, e suas 2 filhas com ele, porque temia de habitar em Zoar, e habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra, que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aconteceu ao outro dia, que disse a primogênita à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Lote, de seu pai. E pariu a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também pariu um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Capítulo 20. E partiu-se Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e entre Sur, e peregrinou em Gerar. E disse Abraão de Sara sua mulher: Minha irmã é. E enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Porém Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por via da mulher que tomaste, porque casada é com o marido. Mas Abimeleque ainda não era chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também a gente justa? Não me disse ele mesmo: Minha irmã é? E ela também disse: Meu irmão é?
Com sinceridade de meu coração e com pureza de minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonho: também eu sei que em sinceridade de teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocar nela. Agora, pois, torna a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não a tornares, sabe tu, que morrendo morrerás, tu e tudo quanto teu for. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, e chamou a todos seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. E chamou Abimeleque a Abraão, e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei eu contra ti, que sobre mim e sobre meu reino trouxesses tão grande pecado? Obras que não são de fazer fizeste comigo. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque dizia eu: certamente não há temor de Deus neste lugar, assim que me matarão por amor de minha mulher. E na verdade também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e foi-me por mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair vagabundo da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a tua beneficência, que comigo farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim: meu irmão é. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e deu-os a Abraão, e tornou-lhe a Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis aqui minha terra, está diante de tua face. Habita onde bom for em teus olhos. E a Sara disse: vês aqui, dado tenho a teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu de olhos para com todos que contigo estão, até para com todos, e escaramenta. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que pariram, porque Jeová fechado havia toda a madre da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Fim dos capítulos 16 a 20. Capítulos 21 a 25 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 21. E Jeová visitou a Sara, como tinha dito, e fez Jeová a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara, e pariu a Abraão um filho em sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe parira, Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, filho de 8 dias, como Deus lhe tinha mandado. E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: riso me tem feito Deus, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara deu de mamar a filhos, porque pari-lhe um filho em sua velhice. E cresceu o filho, e foi destetado. Então Abraão fez um grande convite no dia em que Isaque foi destetado. E viu Sara ao filho de Agar, a egípcia, ao qual tinha parido Abraão, que zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e a seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra mui má os olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal em teus olhos acerca do moço e acerca de tua serva. Tudo o que Sara te disser, ouve sua voz, porque em Isaque te será chamada semente. Mas também ao filho desta serva porei em gente, porque é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um frasco de água, e deu-o a Agar, pondo-o sobre seu ombro. Também lhe deu ao menino, e enviou-a. E ela foi-se, andando vagabunda no deserto de Berseba. E consumida a água do frasco,
lançou ao menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em fronte, afastando-se tanto quanto um tiro de arco, porque dizia: não veja eu morrer ao menino. E assentou-se em fronte, e levantou sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do moço, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que é contigo, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque o porei em grande gente. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o frasco de água, e deu de beber ao rapaz. E foi Deus com o rapaz, e cresceu, e habitou no deserto, e foi tirador de arco. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque e Ficol, cabeça de seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois, agora aqui, por Deus, se me mentirás a mim, ou a meu filho, ou a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Porém, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque por força haviam tomado. Então disse Abimeleque: eu não sei quem tenha feito esta coisa, e também tu mo não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. E pôs Abraão 7 cordeiras da manada à parte. E Abimeleque disse a Abraão: de que servem aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: de que tomarás 7 cadeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, cabeça de seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome de Jeová, Deus eterno. E peregrinou Abraão muitos dias na terra dos filisteus. Capítulo 12. E aconteceu depois destas coisas, que Deus tentou a Abraão, e disse-lhe: Abraão? E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Mória, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou seu asno, e tomou 2 de seus moços consigo, e a Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi-se ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o asno, e eu com o rapaz iremos até ali, e havendo adorado, nós tornaremos a vós outros. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: pai meu. E ele disse: eis-me aqui, filho meu. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, porém aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro em holocausto, meu filho. Assim iam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e compôs a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo, para degolar a seu filho.
Mas o anjo de Jeová lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que és temente a Deus, e não me recusaste a teu filho, a teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado por seus cornos em um mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová proverá, por onde se diz o dia de hoje: no monte de Jeová se proverá. Então o anjo de Jeová bradou a Abraão a segunda vez desde o céu, e disse: Por mim mesmo juro, diz Jeová, porquanto fizeste esta obra, e não recusaste a teu filho, a teu único, que abençoando-te, abençoarei, e multiplicando, multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e tua semente possuirá em herança as portas de seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as gentes da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou a seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E aconteceu depois destas coisas, que denunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca pariu filhos a Naor teu irmão, a Uz seu primogênito, e a Buz seu irmão, e a Quemuel pai de Arã, e a Chesete, e a Azo, e a Pildas, e a Gidlaf, e a Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 pariu Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, cujo nome era Reúma, ela pariu também a Tebá, e a Garrã, e a Tarrás, e a Maaca. Capítulo 23. E a vida de Sara foi 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quirjatarba, esta é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar a Sara e a chorá-la. Depois se levantou Abraão de sobre a face de seu morto, e falou aos filhos de Het, dizendo: Peregrino e forasteiro sou entre vós outros. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a meu morto de diante de minha face. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor. Príncipe de Deus és no meio de nós outros. Enterra teu morto no escolhido de nossas sepulturas. Nenhum de nós te impedirá a sua sepultura, para enterrar teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com eles, dizendo: Se é com vossa vontade que eu sepulte meu morto de diante de minha face, ouvi-me, e falai por mim a Efrom, o filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que é ao cabo de seu campo, que me dá pelo devido preço em herança de sepulcro, no meio de vós outros. Ora Efrom estava assentado no meio dos filhos de Het, e respondeu Efrom Hetel a Abraão em ouvidos dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta de sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos de meu povo te dou, sepulta teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom em ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas tu és este? Ora, ouve-me. O preço do campo darei, toma-o de mim, e sepultarei ali meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 siclos de prata. Que isto é entre mim e entre ti? Sepulta teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom o dinheiro de que tinha falado em ouvidos dos filhos de Het, 400 siclos de prata, correntes entre mercadores.
Assim se confirmou o campo de Efrom, que estava em Macpela, em fronte de Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, a Abraão em possessão, diante dos olhos dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta de sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em fronte de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim se confirmou aquele campo dos filhos de Het e a cova que nele estava a Abraão em possessão de sepultura. Capítulo 24. Abraão, pois, era já velho e entrado em dias, e Jeová havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho de sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo de minha coxa, para que eu te faça jurar por Jeová, o Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, em meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás de lá mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me aquela mulher a esta terra? Tornarei, pois, a teu filho a terra donde tens saído? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não tornes lá a meu filho. Jeová, o Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará seu anjo diante de tua face, para que de lá tomes mulher para meu filho. Porém, se a mulher não quiser seguir-te, serás limpo deste meu juramento, somente não tornes lá a meu filho. Então pôs o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E tomou aquele servo 10 camelos dos camelos de seu senhor, e partiu-se, e toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu-se a Mesopotâmia, a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à hora da tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Jeová, Deus de meu senhor Abraão, ora faze que ela encontre hoje diante de mim, e faze misericórdia a meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade sairão a tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa agora teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber a teus camelos, aquela seja a que assinalaste a teu servo Isaque, que eu conheça nisso, que fizeste misericórdia a meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca saía, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, e trazia seu cântaro sobre seu ombro. E a moça era muito formosa de vista, virgem, a que varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo lhe correu ao encontro e disse: deixa-me ora beber uma pouca de água de teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressurou-se, e abaixou seu cântaro sobre sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: também tirarei água para teus camelos, até que acabem de beber. E apressurou-se, e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço a tirar água, e tirou para todos seus camelos. E o varão estava espantado dela, calando, para saber se Jeová havia prosperado o seu caminho ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 manilhas sobre suas mãos, de peso de 10 siclos de ouro. E disse: cuja filha és? Ora, faze-me o saber. Há também em casa de teu pai lugar para nos apousar? E ela lhe dissera: eu sou a filha de Betuel,
filho de Milca, ao qual pariu a Naor. Dissera-lhe mais: também temos palha e muito pasto, também lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou a Jeová. E disse: bendito Jeová, Deus de meu senhor Abraão, que não tirou sua beneficência e sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, Jeová me guiou neste caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu fora àquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele vira o pendente e as manilhas sobre as mãos de sua irmã, e quando ouvira as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: entra, bendito de Jeová, por que estarás fora? Pois já eu aparelhei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram diante dele de comer, porém ele disse: não comerei, até que haja falado minhas palavras. E disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão, e Jeová abençoou muito a meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e asnos. E Sara, a mulher de meu senhor, pariu um filho a meu senhor depois de sua velhice, e deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Senão irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu a meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: Jeová, diante de cujo rosto andado tenho, enviará seu anjo contigo, e prosperará teu caminho, para que tomes mulher para meu filho de minha família e da casa de meu pai. Então serás limpo de meu juramento, quando fores à minha família. E se não te aderem, limpo serás de meu juramento. E hoje cheguei à fronte e disse: Jeová, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperarás meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me uma pouca de água de teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para teus camelos, esta seja a mulher que Jeová assinalou ao filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de falar em meu coração, eis que Rebeca saía e trazia seu cântaro sobre seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber a teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: cuja filha tu és? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, a quem lhe pariu Milca. Então tenho posto o pendente em seu rosto e as manilhas sobre suas mãos. E inclinando-me, adorei a Jeová, e bendisse a Jeová, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado por caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós outros haveis de fazer misericórdia e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. E se não, também fazei-mo saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então respondeu Labão e Betuel, e disseram: de Jeová procedeu este negócio, não podemos falar a ti mal ou bem. Vês aqui Rebeca está diante de tua face. Toma-a e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito Jeová.
E aconteceu que, ouvindo o servo de Abraão suas palavras, inclinou-se à terra diante de Jeová, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disse seu irmão à sua mãe: Fique a moça conosco alguns ou 10 dias, depois irás. Porém ele lhes disse: Não me detenhais, pois Jeová tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, que me vou a meu senhor. E disseram: Chamemos a moça e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, suas irmãs e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus varões. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: A nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram ao varão. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu-se. Ora Isaque vinha donde se vem ao poço de Lacairrói, e habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, à hora da tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao encontro de nós? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a em a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Capítulo 25. E Abraão prosseguiu, e tomou outra mulher, e seu nome era Quetura. E pariu-lhe a Zimrã, e a Jocsã, e a Medã, e a Midiã, e a Gisbaque, e a Suá. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letusim, e Leumim. E os filhos de Midiã foram Efa e Éfer, e Anoque e Abidá, e Eudá. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e despediu-os de seu filho Isaque, vivendo ele ainda, ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E expirou e morreu Abraão em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seus povos. E sepultaram-o Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar Hetel, que estava em fronte de Mamre, no campo que Abraão comprara dos filhos de Het. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Lacairrói. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, a quem pariu Agar egípcia, serva de Sara, a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, por seus nomes, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebajote, depois Quedar, e Abdeel, e Mibsam, e Misma, e Duma, e Massa, Hadar, e Tema, Getur, Nafis e Quedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes em suas vilas e em seus passos, 12 príncipes, segundo suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e morreu, e foi congregado a seus povos.
E habitaram desde a vila até Sur, aonde vais para Assur, e fez seu assento diante da face de todos seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel Arameu de Padã Arã, irmã de Labão Arameu, por sua mulher. E Isaque orou a Jeová em presença de sua mulher, porquanto era estéril. E Jeová moveu-se dele, de maneira que concebeu Rebeca, sua mulher. E os filhos se empuxavam em seu ventre. Então disse: Se assim é, por que eu sou aqui? E foi-se a perguntar a Jeová. E Jeová lhe disse: 2 povos há em teu ventre, e 2 nações se dividirão de tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se seus dias para parir, eis gêmeos em seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e era todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, travada a sua mão do calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão entendido na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão sincero, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era por sua boca. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó guisara um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me ora sorver deste vermelho, o vermelho ali, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje tua primogenitura? E disse Esaú: Eis que me vou a morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? E então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a primogenitura. Fim dos capítulos 21 a 25. Capítulos 26 a 30 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 26. E havia fome na terra, demais da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe Jeová e disse: Não desças a Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as gentes da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: Minha irmã é. Porque temia de dizer: Minha mulher é, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa de vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava zombando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste: Minha irmã é? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia:
para que eu, porventura, não morra por amor dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se houvera deitado algum deste povo com tua mulher, de maneira que houveras trazido culpa sobre nós. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar a este varão ou a sua mulher, de morte morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e achou naquele mesmo ano 100 medidas, porque Jeová o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que foi feito mui grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muito aparato, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai, nos dias de seu pai Abraão, tinham cavado, os filisteus entulharam e os encheram de terra. Também disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós outros, porque muito mais poderoso te tens feito que nós. Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou seus nomes dos nomes com que lhe chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: nossa é esta água. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu-se dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Rehobote, e disse: porque agora nos dilatou Jeová, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe Jeová naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome de Jeová, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Ahuzate seu amigo, e Picol, o príncipe de seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis, e me enviastes de vós outros? E eles disseram: vendo havemos visto que Jeová é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós outros, entre nós e entre ti, e façamos concerto contigo. Que nos não faças mal, como nós não temos te tocado, e como somente te havemos feito bem, e deixamos ir-te em paz. Agora tu és o bendito de Jeová. Então lhes fez um convite, e comeram, e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram-o um ao outro. Depois os despediu Isaque, e partiram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e denunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-lhe Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri Retel, e a Basmate, filha de Elon Retel. E estas foram a Isaque e a Rebeca uma amargura do espírito. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho maior, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora envelheci, e não sei o dia de minha morte. Agora, pois, toma ora teu aparelho,
tua aljava e teu arco, e sai ao campo, e caça para mim, caça. E faze-me manjares saborosos, como eu os amo, e traze-me-os, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para caçar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido a teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faze para mim manjares saborosos, para que eu coma e te abençoe diante da face de Jeová antes de minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, e traze para mim de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei gulodices para teu pai, como ele ama. E tu as levarás a teu pai, e comerá, para que te abençoe antes de sua morte. Eis, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão veloso, e eu varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei em seus olhos como enganador. Assim traria eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, tua maldição seja sobre mim. Ouve somente minha voz, e vai, traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez manjares saborosos, como seu pai os amava. Depois tomou Rebeca os vestidos preciosos de Esaú, seu filho maior, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E as peles dos cabritos das cabras fez vestir sobre suas mãos e sobre a lisadura de seu pescoço. E deu os manjares saborosos e o pão que tinha adereçado na mão de Jacó, seu filho. E ele veio a seu pai e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Feito tenho como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come de minha caça, para que tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão apressadamente a achaste, filho meu? E ele disse: Porquanto Jeová teu Deus a fez encontrar diante de minha face. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto suas mãos estavam velosas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu. Trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se, e beijou-o. Então cheirou o cheiro de seus vestidos, e abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que Jeová abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e multidão de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. E aconteceu, acabando Isaque de abençoar a Jacó, sucedeu que Jacó, saindo apenas havia saído da face de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, de sua caça. E fez também ele manjares saborosos, e trouxe-os a seu pai, e disse a seu pai: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que me abençoe tua alma.
E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que caçou a caça e me a trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o. Também será bendito. Ouvindo Esaú as palavras de seu pai, bradou com grande e mui amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com engano, e tomou tua bênção. Então disse ele: Não por isso seu nome foi chamado Jacó, porque já 2 vezes me enganou? Minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou minha bênção. Mas disse: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção. Então respondeu Isaque, e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, te farei agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens somente esta uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú sua voz, e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que nas gorduras da terra será tua habitação, e do orvalho do céu de riba serás bendito, e por teu cutelo viverás, e a teu irmão servirás. Porém acontecerá que, quando tu senhoreares, então descarregarás seu jugo de teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração: Chegar-se-ão os dias do luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E denunciadas foram a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho maior. E ela enviou, e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola sobre ti, para te matar. Agora, pois, meu filho, ouve minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te tomarei de lá. Por que seria eu desfilhada também de vós ambos em um dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou de minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar mulher das filhas de Hete, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Capítulo 28. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e mandou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma-te de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas em multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi-se a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel Ciro, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe mandara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más nos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Mahalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebajote. Partiu-se, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou das pedras daquele lugar, e as pôs à sua cabeceira.
e deitou-se naquele mesmo lugar. E sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cuja cabeça tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que Jeová estava em cima dela, e disse: Eu sou Jeová, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te tornarei a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó de seu sono, dizia: Certamente Jeová está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão temeroso é este lugar! Outra coisa não é aqui, senão casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então se levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por estátua, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, sendo porém o nome daquela cidade dantes Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, Jeová me será por Deus. E esta pedra, que tenho posto por estátua, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, dizimarei para ti. Capítulo 29. Então levantou Jacó seus pés, e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que deitavam junto a ele, porque daquele poço abeberavam os rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e revolviam a pedra de sobre a boca do poço, que abeberavam as ovelhas, e tornavam a pedra sobre a boca do poço em seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, donde vós sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Nacor? E diziam: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Bem está, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que o dia ainda é grande, não é tempo de ajuntar o gado, abeberai as ovelhas, e ide, apacentai as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e revolvam a pedra de sobre a boca do poço, para que abeberemos as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, do irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, do irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e abeberou as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beiou a Raquel, e levantou sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa, e contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu meu osso e minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, me hás de servir debalde? Declara-me que será teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da maior era Léa, e o nome da menor, Raquel. Porém Léa tinha olhos tenros.
Mas Raquel era de formoso semblante e formosa de vista. E amava Jacó a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram em seus olhos como poucos dias, porquanto a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um convite. E aconteceu à tarde que tomou a Léia sua filha e trouxe-lha, e entrou a ela. E Labão deu-lhe a Zilpa sua serva, a Léia sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã, e eis que Léia era. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho servido contigo por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim em nosso lugar, que a menor se dá antes da primogênita. Compre a semana desta, então te também daremos a esta, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu a Raquel sua filha lhe por mulher. E deu Labão a Raquel sua filha a Bilha sua serva lhe por serva. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, Jeová que Léia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Léia e pariu um filho, e chamou seu nome Rubem, porque disse: porque Jeová atentou para a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E concebeu outra vez e pariu um filho, dizendo: porquanto Jeová ouviu que eu era aborrecida, me também deu a este, e chamou seu nome Simeão. E tornou a conceber e pariu um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho parido. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e pariu um filho, dizendo: esta vez louvarei a Jeová. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de parir. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não paria Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão sou morta. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: estou eu logo em lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bilha, entra a ela, para que paira sobre meus joelhos, e eu também seja edificada dela. Assim lhe deu a Bilha sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bilha, e pariu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bilha, serva de Raquel, tornou a conceber, e pariu a Jacó o filho segundo. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Léia que cessava de parir, tomou também a Zilpa sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E pariu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: veio uma chusma, e chamou seu nome Gade. Depois pariu Zilpa, serva de Léia, o filho segundo a Jacó. Então disse Léia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Azer. E foi Rubem em os dias da cega do trigo, e achou dudaíns no campo, e trouxe-as a Léia sua mãe. Então disse Raquel a Léia: dá-me ora das dudaíns de teu filho. E ela lhe disse: pouco é que hajas tomado meu marido? Também tomarás as dudaíns de meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite, pelas dudaíns de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde de campo,
saiu Léia-lhe ao encontro e disse: a mim entrarás, porque alugando te aluguei pelas dudaíns de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e pariu a Jacó o filho quinto. Então disse Léia: Deus tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva a meu marido. E chamou seu nome Isascar. E tornou Léia a conceber, e pariu a Jacó o filho sexto. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Esta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho parido 6 filhos. E chamou seu nome Zebulom. E depois pariu uma filha, e chamou seu nome Dina. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre. E concebeu, e pariu um filho, e disse: tirou Deus minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: Jeová me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel pariu a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vou a meu lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, experimentado tenho que Jeová me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me teu jornal, que eu te o darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado em multidão, e Jeová te tem abençoado a meu pé. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se fizeres-me isto, tornarei a apacentar e a guardar teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todo o gado pintado e manchado, e todo o gado moreno entre os cordeiros, e o manchado e pintado entre as cabras, e isto será meu jornal. Assim testificará por mim minha justiça ao dia da manhã, quando vieres por meu salário diante de tua face. Tudo o que não for pintado e manchado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: eis que, oxalá, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes pintados e manchados, e todas as cabras pintadas e manchadas, tudo o que em havia brancura, e tudo o moreno entre os cordeiros, e deu-os em as mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e entre Jacó. E Jacó apacentava os demais rebanhos de Labão. Então tomou-se Jacó varas verdes de alemo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado nos canos e nas pias de água de abeberar, aonde o rebanho vinha beber, em fronte do rebanho. E esquentavam-se vindo a beber. E esquentava-se o rebanho diante das varas, e as ovelhas pariram salpicados, pintados e manchados. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os salpicados, e tudo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez, quando o rebanho das temporãs se esquentava, pôs Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que se esquentassem diante das varas. Mas quando o rebanho se esquentava tarde, não as pôs. Assim, as tardias eram de Labão, e as temporãs de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e asnos. Fim dos capítulos 26 a 30. Capítulos 31 a 35 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 31.
Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele fez toda esta glória. Via também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como de ontem e de anteontem. E disse Jeová a Jacó: Torna-te à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo a seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como de ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós outras sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os pintados serão teu salário, todos os rebanhos pariam pintados. E quando dizia assim: Os salpicados serão teu salário, todos os rebanhos pariam salpicados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo quando o rebanho se esquentava, eu levantei meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que subiam sobre o rebanho eram salpicados, pintados e saraivados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó? E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta ora teus olhos e vê todos os bodes que subem sobre o rebanho. São salpicados, pintados e saraivados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, aonde tens ungido a estátua, aonde também me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra de tua parentela. Então respondeu Raquel e Léia, e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herdade na casa de nosso pai? Não ele estima-nos como estranhas? Pois vendeu-nos, e gastando, tem gastado o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-arã, para vir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os terafins que seu pai tinha. E furtou-se Jacó do coração de Labão Ciro, porque não fez saber-lhe que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs seu rosto para a montanha de Gileade. E o terceiro dia foi denunciado a Labão que Jacó era fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e perseguiu o caminho de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Porém veio Deus a Labão Ciro em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que te furtaste de meu coração, e levaste minhas filhas como cativas à espada? Por que escondidamente fugiste e te furtaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviei com alegria e com cantos, com tambor e com harpa? Não também me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Agora, pois, loucamente fizeste, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora indo tens ido, porquanto tinhas grande desejo à casa de teu pai. Por que tens furtado meus deuses? Então respondeu Jacó
e disse a Labão, porque temia, pois que dizia que porventura me não roubasses tuas filhas. Com quem acharás teus deuses, aquele não viva? Reconhece diante de nossos irmãos que é o teu comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tomara Raquel os terafins, e pusera-os na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante de tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele buscou, mas não achou os terafins. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: que é minha maldade? Que é meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todo o meu fato, que achaste de todo o fato de tua casa? Põe-o aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca moveram, e não comi os carneiros de teu rebanho. Não te trouxe o despedaçado, eu pagava-o, de minha mão o requerias, o furtado de dia e o furtado de noite. Eu estive assim, que de dia me consumia a quentura, e de noite a geada, e meu sono se foi de meus olhos. Estive agora 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo enviasses-me agora vazio. Deus atentou para minha aflição e para o trabalho de minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que parirão? Agora, pois, vem, e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e entre ti. Então tomou Jacó uma pedra, e alçou-a por estátua. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e entre ti. Por isso se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente Jeová entre mim e entre ti, quando nos esconderemos o um do outro. Se afligires a minhas filhas, e se tomares mulheres além de minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus há de ser testemunha entre mim e entre ti. Mas disse Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta estátua que levantei entre mim e entre ti. Este mesmo montão seja testemunha, e esta estátua seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta estátua a mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício naquela montanha, e convidou a seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e beijou a seus filhos e a suas filhas, e abençoou-os. E partiu-se, e tornou-se Labão a seu lugar. Capítulo 32. E foi também Jacó seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus.
E Jacó disse quando os viu: Este é exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Mahanaim. E enviou Jacó mensageiros diante de sua face a Esaú seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E mandou-lhes dizer: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive até agora. E tenho bois e asnos, ovelhas e servos e servas. E enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Viemos a teu irmão, a Esaú, e também ele procede a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, Jeová, que me disseste: Torna-te à tua terra e à tua parentela, e bem far-te-ei. Eu menor sou que todas as beneficências e que toda a verdade que fizeste a teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora estou sobre 2 bandos. Livra-me, pois, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, que porventura não venha e me fira a mãe com os filhos. Tu mesmo disseste: Bem fazendo-te, farei bem, e porei tua semente como a areia do mar, que pela multidão não pode contar-se. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com seus filhos, 40 vacas e 10 novilhos, 20 asnas e 10 burrinhos. E deu-o na mão de seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai diante de minha face o ponde espaço entre rebanho e entre rebanho. E mandou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar, dizendo: Cujo tu és, e para onde vais? E cujas são estas coisas diante de tua face? Então dirás: O presente é de teu servo Jacó, que envia a meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E mandou também ao segundo, também ao terceiro, também a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Apaziguarei sua face com este presente, que vai diante de minha face, e depois verei sua face, porventura aceitará minha face. Assim passou o presente diante de sua face, porém ele passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, de maneira que se desengonçara a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não deixarei-te ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Como é teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: Ora, dá-me a saber teu nome? E disse: Por que perguntas por meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi livrada. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel.
e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Capítulo 33. E levantou Jacó seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e entre Raquel e entre as duas servas. E pôs as servas e seus filhos diante, e a Leia com seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele passou diante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres e os filhos, e disse: Que são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse: Para quem te é todo este exército que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça nos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Ora não, se agora tenho achado graça em teus olhos, toma meu presente de minha mão, porquanto tenho visto teu rosto, como se tinha visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Ora, toma minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente m'a tem dado, e porque tenho de tudo. E perfiou com ele, assim que o tomou. E disse: Chama-mos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora passe meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como por guia, pouco a pouco, conforme o passo da obra que é diante de minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Ajuntarei logo para ti desta gente que está comigo. E ele disse: Para que isso? Ache eu graça nos olhos de meu senhor. Assim se tornou Esaú aquele dia por seu caminho a Seir. Porém Jacó se partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe: O Deus de Israel é Deus. Capítulo 34. E saiu Dina, filha de Leia, que parira a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Emor heveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e forçou-a. E sua alma se apegou com Dina, filha de Jacó, e amou a moça, e falou segundo o coração da moça. Falou também Siquém a Emor seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que contaminara a Dina, sua filha, seus filhos estavam no campo com o gado, e calou Jacó até que viessem. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, em ouvindo isso, e entristeceram-se os varões, e assanharam-se, porquanto fizera doudice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Emor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada de vossa filha. Ora, dai-lhe por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas, e tomai nossas filhas para vós. E habitai conosco, e a terra estará diante de vossa face.
habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Emor seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Dina sua irmã. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, que dissemos nossa irmã a um varão que tem prepúcio, porque isso seria vergonha para nós. Porém nisso consentiremos a vós, se fordes como nós outros, que se circuncide todo macho entre vós. Então daremos-vos nossas filhas, e tomaremos nós vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Porém, se não ouvirdes nós, e não vos circuncidardes, tomaremos nossa filha, e nos iremos. E suas palavras foram boas nos olhos de Emor, e nos olhos de Siquém, filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Emor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade, e falaram aos varões de sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, e negociarão nela, e a terra, eis que é larga de espaço, estará diante de sua face. Tomaremos nós suas filhas por mulheres, e daremos-lhes nossas filhas. Porém nisto consentiram aqueles varões de habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Seu gado, sua possessão e todos seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Emor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta de sua cidade, e foi circuncidado todo macho, de todos que saíam pela porta de sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a maior dor, tomaram os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, cada um sua espada, e entraram afultadamente na cidade, e mataram a todo macho. Mataram também a fio da espada a Emor, e a seu filho Siquém, e tomaram a Dina da casa de Siquém, e saíram. Vieram também os filhos de Jacó os mortos, e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã. Suas ovelhas e suas vacas, e seus asnos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos seus meninos, suas mulheres levaram presas, e despojaram-nas, e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Me tendes turbado, fazendo-me feder entre os moradores desta terra, entre os cananeus e entre os fariseus, sendo eu pouco povo em número. Se ajuntarem-se contra mim, ferir-me-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma solteira? Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia de minha angústia, e foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que havia em sua mão, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram-se, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia.
E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado-lhe, quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: Teu nome é Jacó. Não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel será teu nome. E chamou seu nome Israel. Mas disse-lhe Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Gente e multidão de gentes sairá de ti, e reis procederão de teus lombos. E esta terra, que tenho dado a Abraão e a Isaque, darei a ti, e a tua semente depois de ti darei esta terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma estátua no lugar onde falara com ele, uma estátua de pedra, e derramou sobre ela derramadura, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar aonde Deus com ele falara, Betel. E partiram-se de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E pariu Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Betleém. E Jacó pôs uma estátua sobre sua sepultura. Esta é a estátua da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então se partiu Israel, e estendeu sua tenda de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, e deitou-se com Bilha, concubina de seu pai. E Israel ouviu-o. E foram os filhos de Jacó 12. Os filhos de Léa, o primogênito de Jacó, Rúben, depois Simeão e Levi, e Judá e Isacar e Zebulom. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bilha, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Léa, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Mamre e a Quiriate-Arba, esta é Hebrom, aonde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido a seus povos, velho e farto de dias, e sepultaram-no Esaú e Jacó, seus filhos. Fim dos capítulos 31 a 35.